Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e estamos começando o primeiro episódio oficial do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Eduardo Sabarreto, que é um professor de economia da Universidade Federal Fluminense, autor do livro Ecologia Marxistas para Pessoas Sem Tempo e que está tendo um papel bastante destacado nos enfrentamentos diante das mudanças climáticas. E inclusive, em meio a essa onda de calor que a gente está vivendo, ele tem andado com a agenda bastante cheia, então a gente fica bastante agradecido dele ter conseguido aceitar o convite e estar conosco aqui hoje. E para me ajudar a conduzir essa conversa, estará presente também o professor Thiago Rezende, que além de professor da Universidade Federal do Distrito Federal, ele é consultor legislativo. E aliás, com relação ao Thiago, se no primeiro episódio eu falei que o Simir teve um papel fundamental na minha formação, o Thiago não fica muito atrás não. Então, novamente, estarei aqui em excelentes companhias. Mas feitas essas introduções, antes de começarmos o episódio, aproveito só para lembrá-los que além das plataformas de streaming, esse podcast ficará disponível também no nosso blog, junto com os textos que a gente está publicando algumas vezes na semana, e também no canal no YouTube, né, Crítica Marxista. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que não dá para fugir muito dessa onda de calor que a gente está enfrentando aqui no Brasil, né? O ano de 2023, inclusive, tem sido marcado por recordes de calor não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Então, não quero nem até te colocar numa cilada aí, Eduardo, porque eu sei que ainda é cedo para afirmar se esse padrão de 2023 deve se repetir nos próximos anos ou se, enfim, ele é um fruto também de questões mais circunstanciais, como o El Niño, enfim. Mas eu vi nas suas falas recentes que você já está trabalhando com algumas hipóteses que podem explicar um pouco esse fenômeno. Você poderia começar falando um pouquinho dessas hipóteses para a gente, dando esse panorama? Beleza, Thiago, sem problema. Bom, primeiro eu tenho que dar um disclaimer, né? Eu acompanho o debate e, enfim, já estudo essas coisas há tempo suficiente para conseguir me apropriar dele, mas não a ponto de ser capaz de eu mesmo formular as hipóteses, né? Então, essas hipóteses com as quais eu venho trabalhando, observando o ano de 2023, são hipóteses que eu tenho encontrado sendo trabalhadas e sendo veiculadas por cientistas e grupos de pesquisa que eu acompanho e que eu confio, né? Que eu acredito que são sérios, que fazem um trabalho sério, um trabalho rigoroso. E acho que para começar a responder, eu posso primeiro falar em termos muito gerais e depois descer um pouco para o específico. Em termos muito gerais, há basicamente três possibilidades, né? A gente pode estar diante simplesmente de uma oscilação muito forte, mas ainda assim uma oscilação temporária, provocada possivelmente pelo El Niño, que já está formado e está se intensificando no Pacífico. A gente pode estar diante de uma oscilação um pouco mais grave, que envolveria uma mudança de estado, né? Quer dizer, a primeira oscilação que eu mencionei, a gente teria dois anos muito ruins e depois a gente voltaria para a normalidade normal, né? De piora progressiva, etc. E essa segunda oscilação que eu menciono agora é de uma mudança de estado, ou seja, uma variação forte no ano que nos coloca numa outra trajetória mais elevada de piora progressiva. E, por fim, a mais grave hipótese de todas, e eu sinceramente espero que não seja esse o caso, a gente pode estar diante já dos primeiros momentos de um processo de aceleração das mudanças climáticas, e aí a gente teria que falar, inclusive, de colapso climático, né? Se a gente tiver entrado na fase, digamos assim, de aceleração de um processo exponencial, então, num futuro muito próximo, o nosso mundo, a nossa vida, o nosso cotidiano vai ser muito radicalmente diferente do que é hoje, a ponto da gente sequer conseguir reconhecê-lo muito bem. Pois bem, essas são as três hipóteses gerais. Acho que todas elas trazem riscos, trazem impactos importantes
No caso das duas primeiras, ainda está ao nosso alcance oferecer algum tipo de resposta, né? Conseguir navegar os impactos, as calamidades, eventualmente até mesmo o caos que pode vir a se instalar. Na terceira hipótese, realmente as nossas chances de, enfim, conseguir administrar minimamente os impactos são muito reduzidos, para não dizer inexistentes. Pois bem, agora passando a hipóteses um pouco mais detalhadas, né? Eu tenho visto basicamente duas que me parecem ser mais fortes. Uma que vai apontar para o El Niño mesmo e procurar no histórico de eventos El Niño e Super El Niño comparar, né, o tipo de oscilação, o tipo de desvios, de anomalias que a gente tem visto em 2023, que têm sido muito expressivas. E tem uma outra hipótese que não é mainstream, é uma hipótese um pouco mais de franja, digamos assim, mais marginal, mas que acho que tem bons fundamentos também, é a que vai apontar para um decrescimento substantivo da emissão de aerossóis no transporte marítimo no hemisfério norte, como efeito de políticas bem-sucedidas da redução desses aerossóis. E o ponto esses aerossóis, não só esses do transporte marítimo, mas também da atividade industrial, do transporte terrestre, etc., eles têm efeitos negativos, claro, eles são poluição, mas eles moderam os efeitos do aquecimento global, porque eles impedem que parte da energia que vem do Sol entre no sistema, né? Então, o efeito estufa é o aprisionamento da energia no sistema, mas o efeito dos aerossóis não deixa, ou melhor dizendo, os aerossóis não deixam a energia nem mesmo entrar no sistema, então moderam o ritmo de aquecimento. Uma vez que há um declínio muito súbito, muito significativo da emissão desses aerossóis, pode estar havendo, a hipótese que está sendo vinculada, um choque terminal, né? Uma espécie de aceleração súbita, abrupta e de grande magnitude dos processos de mudança climática, a ponto de, enfim, trazer a coisa toda abaixo, digamos assim, né? Bom, acho que a título de hipóteses são essas, né? Embora essa dos aerossóis seja de franja, eu acho que a hipótese do mainstream, a hipótese principal a respeito do El Niño, ela tem duas fragilidades importantes. Primeiro, as oscilações que nós estamos vendo em 2023 não tem paralelo no registro observacional, né, de observação direta. Se a gente colocar todos os dados observacionais em um único gráfico, para vários indicadores, né, temperatura na superfície, temperatura nos oceanos, anomalias, cobertura de gelo nos oceanos, etc., etc. Se a gente colocar para cada um desses indicadores todo o registro observacional em um único gráfico, você tem uma nuvem de dados, né, para todos os anos. Uma nuvem que mostra uma piora progressiva, mas ainda assim os dados são todos mais ou menos próximos um dos outros, né? O que acontece com os indicadores de 2023 é que eles estão descolados dessa nuvem, mas descolados muito expressivamente, né? Então, é difícil traçar algum paralelo com o que está acontecendo esse ano e com alguma outra coisa que tenha acontecido dentro do registro observacional. E a outra fragilidade importante, que eu acho que a hipótese do El Niño tem, é que, historicamente, os principais efeitos trazidos pelo El Niño começam a ser registrados nas observações a partir de outubro, mais fortemente, né? O que nos levaria a concluir que as oscilações que nós temos visto até aqui ainda não são aquelas que provocadas pelo El Niño, ainda serão elas intensificadas
pelo El Niño que já está formado e que está ganhando força ainda. Então esse é o nosso cenário, é um cenário de muita gravidade e acho que na melhor das hipóteses, na melhor mesmo das hipóteses, nós vamos ter um ano de 2024 muito, muito grave, muito, muito difícil. Você está chegando até a falar que 2024 deve ser um ano de fome, né? Sim, provavelmente, porque esse 2023 grave, que eu acabei de descrever muito panoramicamente, uma das coisas que aconteceu nele e com grande recorrência foram as ondas de calor no hemisfério norte, né, no verão do hemisfério norte, e ondas de calor situadas em grandes centros produtores de alimentos, né? Então, é um fato bem conhecido, até mesmo frequente, não é um fato raro, que ondas de calor ou ondas de frio dizimem plantações, né? Não é nada excepcional, exótico, né? Afirmar que ondas de calor e ondas de frio destroem cultivos, etc. E, eventualmente, dependendo da sua magnitude, provoquem quebra de safra. O que acontece normalmente? O que acontece normalmente é que essas quebras de safra são isoladas, né? E aí a falta de alimento num ponto do sistema alimentar global é compensada pelo excesso de produção em algum outro ponto, né? Então, os mecanismos de mercado se ocupam de movimentar a disponibilidade de alimentos para lá e para cá, muitas vezes, inclusive, com processos acompanhados por processos inflacionários, né, temporários, momentâneos, mas o ponto quebra de safra é uma coisa recorrente e muito frequentemente não causa, quase nunca causa escassez absoluta, né? A escassez que a gente observa, a fome que a gente observa no mundo contemporâneo, em determinadas circunstâncias, não é uma fome da escassez absoluta, é uma fome do mercado, né? Um fenômeno político. Quer dizer, a comida se torna economicamente inacessível a grandes contingentes da população. O que pode estar se formando nesse ano de 2023 é um cenário de fome absoluta, porque nós não tivemos ondas de calor pontuais, isoladas, nós tivemos múltiplas ondas de calor e com uma simultaneidade difícil de encontrar paralelos, né? Então, os Estados Unidos, praticamente todo o território dos Estados Unidos, do meio para o oeste, foi varrido por múltiplas ondas de calor. A Europa, então, nem se fala, múltiplas ondas de calor. A China, múltiplas ondas de calor. E ainda nem começou o verão do hemisfério sul, né? Mas conforme eu entendo, o fornecimento de alimentos para o próximo ano já está potencialmente comprometido, né? E mesmo que a nossa produção não sofra o mesmo tipo de impacto, o que é uma hipótese heróica, tá certo? Porque provavelmente vai sofrer o mesmo tipo de impacto, mas mesmo que não sofra, os efeitos já estão postos, né? Porque Estados Unidos, os países europeus, a China, etc., vão agressivamente ao mercado buscar garantir o seu abastecimento interno, né? Então, como o melhor desses cenários ruins, o que eu vejo na ausência de controle do nosso abastecimento interno, o que eu vejo é um escoamento do abastecimento que nós tivermos, né? Um escoamento para fora com a consequente elevação dos preços para dentro. E aí com a fome econômica, digamos assim, né? Quer dizer, a comida vai ficar cara demais para boa parte da nossa população acessar. E no pior desses cenários ruins é faltar comida em absoluto, né? Ou seja, aí as tensões provocadas por esse tipo de escassez costumam exceder as condutas meramente econômicas, né? E a gente pode, inclusive, imaginar que isso provoque desestabilizações geopolíticas, caos social, etc., etc., porque a fome costuma ser
um vetor de desestabilização social muito forte, como a gente pode imaginar, né? Para além de ser, obviamente, uma tragédia humana. Então eu venho, e acho que foi aí que vocês, né, esbarraram com essas minhas falas mais recentes, eu venho gritando meio alto que a gente precisa se preparar para esses próximos meses, né? O grosso da minha pesquisa envolve a crítica ecológica da sociedade capitalista, a demonstração da inviabilidade ecológica dessa sociedade, a apreciação de riscos de longa duração, etc., etc., mas subitamente eu precisei voltar a minha atenção para riscos tremendamente imediatos, né? Talvez até mais do que riscos iminentes, riscos praticamente imediatos. Então, e a pouca expectativa a ser depositada na capacidade do Estado de protagonizar qualquer tipo de resposta a esses eventos, né, a essa piora das condições, a essa piora das circunstâncias. Na verdade, o Estado tem um histórico muito precário de capacidade de responder. Então, o meu chamamento tem sido para que as organizações populares encontrem meios de articular força, fazer a sua capacidade de intervenção ganhar escala, ganhar momentum, porque a gente vai precisar. O Eduardo, sobre essa questão da gravidade, você tem citado bastante como tem aumentado o tom de gravidade dos relatórios do IPCC, né, que é aquele painel intergovernamental para mudança climática, né, da ONU. E aí só que ao mesmo tempo, né, você tem falado, né, que esse tom poderia ser ainda mais grave, né, que aparentemente ali, né, nesses relatórios, na hora da elaboração deles, eles precisam chegar por consenso e tal. Você poderia falar um pouquinho mais assim sobre esses bastidores do IPCC, como é que funciona esse relatório, como é que ele chega até seu desenho final e por que esse tom de gravidade que tem sido expresso ainda não seria o suficiente? Beleza, posso sim. Bom, o aumento do tom de gravidade é fácil de perceber se a gente cotejar os diversos relatórios, né? Desde o primeiro, ali nos anos 90, até o sexto, agora começou a ser publicado ano passado, terminou de ser publicado esse ano, e mais os relatórios especiais, né? Então, já há muito tempo eu venho apontando isso, né? A palavra de ordem no início era mitigação. E a ideia de mitigação veicula uma expectativa de impedir que as mudanças aconteçam, né? Então, ali no início dos anos 90, a grande ambição era mobilizar a humanidade, fazer algo de tal forma que nós não desestabilizássemos o clima como nós vínhamos começando a fazer. Ao longo dos relatórios, e principalmente a partir do relatório de 2014, 2015, a palavra mitigação continua lá, claro, porque ela continua sendo necessária, né? Ou seja, a diminuição do nosso nível de global de emissões de gases de efeito estufa, mas ganha proeminência, ganha protagonismo uma outra palavra que é adaptação. Né? Ou seja, já há uma admissão inicialmente tácita, depois explícita, de que muitas mudanças já seriam inevitáveis e a gente precisaria encontrar maneiras de nos adaptarmos, né, de navegarmos, de viver razoavelmente bem em meio a essas mudanças. Em 2018, já aparecem duas ideias subsequentes de adaptação. Adaptação profunda, ou seja, é um tipo de adaptação que envolve mais do que uma mera reorganização do cotidiano, melhora da infraestrutura, etc. É um tipo de adaptação que exige a mobilização mais pesada de novas tecnologias, de transições importantes, etc., etc. Mas, além disso, começa-se a vislumbrar a possibilidade de que algumas adaptações já estariam fora do nosso alcance.
né? Ou seja, as mudanças algumas mudanças já estariam tão avançadas e com uma dinâmica tão autoalimentada que elas produziriam impactos para os quais nós não teríamos resposta, né? Então, dá para perceber aí um claro aprofundamento no tom de gravidade. Uma outra forma de perceber isso, e aí já encaminhando para a resposta efetiva à sua pergunta, é que todos esses relatórios, todos esses documentos trazem previsões, né? Não são previsões num sentido determinístico, né, em que se afirma tal coisa vai acontecer, são mais projeções, né, de futuros possíveis. E aí você sempre tem uma banda de cenários, né, desde um cenário menos grave, menos agudo, até os piores cenários, enfim. Mas todos esses relatórios trazem previsões. E além de uma tendência de piora da gravidade das previsões, um outro aspecto muito marcante é que, ao contrário do que pensa o senso comum, as previsões não têm se demonstrado alarmistas, né, ou catastróficas. Na verdade, as previsões estão andando atrás dos processos reais, né? É muito frequente que as coisas aconteçam ou antes do que se imaginava ou mais intensamente do que se imaginava, né? Inclusive, nesse relatório de 2022, 2023, há a admissão explícita no texto a esse respeito, né? Quer dizer, agora, no nível atual de aquecimento, já estão acontecendo coisas que não se esperava que aconteceriam nem mesmo no nível de 1,5, né? Que é uma espécie de teto, funciona como uma espécie de meta, né? A não ser ultrapassada. É o aquecimento de 1,5 acima da temperatura base de 1850 a 1900. Então tem isso também, né? Já por aí, a gente já poderia suspeitar que o tom de gravidade, apesar de ser significativo, não é significativo o suficiente, porque esses relatórios não têm sido capazes de acompanhar os processos reais, né? Na verdade, os processos reais têm atropelado as previsões. E agora sim, entrando mais diretamente na tua pergunta, eu vejo dois motivos. Primeiro, não é incompetência científica, tá certo? A questão não é essa. A questão esses relatórios, eles não são exatamente a ciência ali, né, os resultados, o conteúdo, não são exatamente produzidos pelas equipes redatoras do relatório, né? O que essas equipes fazem é uma compilação, né, e uma sistematização extraordinária da ciência que vem sendo produzida pelo mundo, né? Então, os caras leem tudo e digerem tudo e o resultado desse esforço é o que vai para o relatório. Então já tem aí uma incontornável defasagem, né? Quem estiver ouvindo aí já teve experiência de, por exemplo, submeter artigo para a revista científica, sabe que esse é um processo relativamente longo, né? Quando você termina o trabalho, aquele texto já tem alguma defasagem, né? Quando você termina um trabalho, você usou, se você usou dados, provavelmente esses dados são no mínimo de 2 anos anteriores, né? É muito difícil você ter dados disponíveis para o ano em curso, né? Para trabalhar. Beleza, então já tem essa defasagem. Aí você submete, aí tem todo o processo de revisão pelos pares, vai para parecerista, volta de parecerista, etc, etc. No mínimo, se a revista for rápida, é 6 meses. Tá? Aí, uma vez aprovado o trabalho,
ele entra numa fila de trabalhos aprovados para serem publicados. Esse trabalho vai ser publicado 1 ano depois, 2 anos depois. E é na ponta desse processo, o trabalho publicado, que as equipes do IPCC vão beber, né? Daí que eles vão tirar enfim, as informações, os resultados que vão aparecer nos relatórios, os quais são produzidos, são trabalhados ao longo de 5, 6, 7 anos, né? Então, quando vem a nós quando chega a nós um desses relatórios do IPCC, a gente tem ali, é verdade, é uma boa imagem do melhor que a ciência tem a oferecer a nós naquele momento, mas já é inevitavelmente defasado, né? Então, não é a melhor opção, digamos assim, para acompanhar os processos, as mudanças em tempo real, depender apenas dos textos do IPCC, porque eles têm esse ato temporal, né? E, para além disso, tem o procedimento de redação do texto, né, que você, inclusive, menciona na sua pergunta. O texto tem toda uma técnica de indicar para o leitor qual é o nível de confiança daquelas afirmações e qual é o nível de probabilidade daquelas afirmações, né? Então, o tempo inteiro no relatório a gente tá lendo afirmações e no final dos parágrafos tem baixa confiança, alta confiança, praticamente certo, ou baixa probabilidade, alta probabilidade, e assim a gente vai conseguindo ler o texto entendendo quais são as afirmações mais fortes, quais são as afirmações mais cautelosas. Mas mesmo assim, mesmo com essa moderação da redação, tem uma outra anterior a essa, que é a da redação por consenso, né? Então, os textos tem uma equipe de autores, né? E só cada frase que entra no texto entra por consenso entre todos esses autores. Então a gente pode imaginar muita coisa potencialmente correta, potencialmente verdadeira, que fica de fora do texto por não ter havido consenso entre os autores designados para redigi-lo, né? Então, os documentos do IPCC são um excelente material de estudo, um excelente material de acompanhamento da nossa situação, dos processos, etc., mas nós não devemos tomá-lo como sendo um material que está na mesma frequência da gravidade dos processos reais. Tá? O mais provável para qualquer processo que seja é que o processo real esteja vibrando numa frequência de gravidade maior do que a do texto. Bom, então agora tentando pensar um pouquinho, né, nas medidas para enfrentamento, né, das mudanças climáticas, né, um dos temas mais debatidos no momento é o do decrescimento, né? Como você está vendo esse debate, tanto no panorama, né, nacional quanto no nível internacional? Bom, ainda é um debate muito heterogêneo, tá certo? Tanto em termos de posicionamentos, quanto em termos de qualidade, tá? A maneira como eu vejo, primeiro a questão, depois o debate, tá certo? A maneira como eu vejo é a seguinte: é incontroverso, ou deveria ser incontroverso, a necessidade, o imperativo de a humanidade contrair a escala do seu impacto sobre os sistemas naturais do planeta, tá certo? Claramente, a escala atual do nosso impacto é desestabilizadora e, em última instância, destruidora, tá?
dado que essa é uma necessidade incontroversa, e eu diria ainda mais uma coisa antes de entrar no raciocínio propriamente dito. Esse recuo da escala vai acontecer, tá certo? Não só deveria ser incontroverso essa conclusão de que ele deve acontecer, mas é incontroverso, ou deveria ser incontroverso, que esse recuo vai acontecer, ou de maneira minimamente planejada e consciente, ou via colapso, tá certo? Uma coisa que está fora do rol de possibilidades reais é a continuação do crescimento dessa escala do nosso impacto, certo? Mais cedo ou mais tarde, esse crescimento vai precipitar um colapso, né, se não houver um recuo consciente. Aí, beleza. Diante disso, vai haver uma parte do debate que vai formular essa necessidade de decrescimento da nossa escala do impacto em torno da ideia de decrescimento econômico, né? O que traz uma série de confusões, de problemas, porque o decrescimento econômico, se a gente olha para a realidade social, para a realidade econômica, a partir de uma perspectiva marxista, não é suficiente falar de decrescimento econômico, né? Ou seja, é decrescimento do quê? Do volume material de produção ou é decrescimento do PIB, né? Então, já há uma primeira fonte de confusão em potencial no primeiro passo do debate, o que gera, inclusive, a rejeição de muitos marxistas a essa ideia. Tá? O que eu não acho que deva ser o caso, tá bom? E aí, eu inclusive dou aula disso no meu curso de ecologia marxista, e a maneira como eu apresento isso às turmas antes de qualquer coisa, sublinhando a contradição. E qual que é a contradição? Do ponto de vista ecológico, nós precisamos decrescer. Tá? É necessário decrescer. E do ponto de vista econômico, dado que esta sociedade é a sociedade capitalista, dado suas características, suas peculiaridades, sua lógica própria, imanente, etc., do ponto de vista econômico, é necessário crescer. Então essa é a contradição, são necessidades inconciliáveis. Então, ao mesmo tempo é necessário crescer e decrescer. Tá? Como que o debate percebe ou intui essa contradição e a resolve? A resolve entre muitas aspas, né? Afirmando uma das pontas, um dos polos dessa contradição e abstraindo o outro. Né? Então, os decrescimentistas vão afirmar a necessidade de decrescer, abstraindo do fato de que nós vivemos em uma sociedade compulsivamente expansiva. Não é uma questão de política pública, de política econômica, que o crescimento comparece como um imperativo nessa sociedade. É uma característica da lógica reprodutiva dessa sociedade, a necessidade de crescer. Né? Então, os decrescimentistas, em geral, vão afirmar o decrescimento, meio que esquecendo que nós vivemos numa sociedade capitalista. E os crescimentistas vão fazer a operação inversa, né? Vão reconhecer acriticamente, mas ainda assim um fato da realidade, vão reconhecer a necessidade de crescer nessa sociedade. Quando não há crescimento na sociedade capitalista, não é só o capital que se ferra, todo mundo se ferra, inclusive a classe trabalhadora, né? Então esse outro polo do debate vai afirmar criticamente a necessidade de crescer, meio que esquecendo a base material desse crescimento, né? Meio que esquecendo que, do ponto de vista do mundo em que esse crescimento ocorre, as condições para
preservá-lo, para persegui-lo, estão cada vez mais erodidas e, em última instância, colapsarão. Né? Como que é feita na cabeça, né, no raciocínio, essa operação? Vamos continuar crescendo e a tecnologia vai dar conta de garantir que o nosso impacto não cresça na mesma medida ou algo que o valha. Né? Aí o problema é possível demonstrar, mobilizando a crítica da economia política, do Marx, é possível demonstrar que a tecnologia não tem esse potencial. Na verdade, é possível demonstrar, inclusive, que a tecnologia não só não é um elemento moderador do nosso impacto, como, ao contrário, é um elemento intensificador do nosso impacto, enquanto submetida à lógica do capital, que fique bem claro, né? Não é a tecnologia em abstrato, não estou fazendo uma afirmação ludista aqui ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, a tecnologia, enquanto submetida à lógica do capital, não é essa força capaz de desacoplar o crescimento da economia de um eventual crescimento do nosso impacto. O crescimento da economia sempre vem acompanhado do crescimento do nosso impacto. E, na verdade, ainda mais que isso, o crescimento do nosso impacto ele tende a ser, inclusive, mais persistentemente crescente do que o crescimento da economia. Né? A economia, ela, inclusive, oscila, como a gente bem sabe. Né? Ela tem uma direção geralmente crescente, mas dentro dessa direção ela oscila. Né? Há momentos de expansão mais vigorosa das atividades, há momentos de contração, eventualmente momentos de crise, mas a contrapartida material dessa oscilação é um crescimento persistente, ou seja, o crescimento do nosso impacto material sobre o planeta ele é praticamente uma exponencial perfeita, né? Tem pequenas oscilações também, mas ele descreve uma exponencial muito mais limpa, não só de um crescimento linear, mas um crescimento exponencial. Então, quer dizer, essas duas maneiras de fugir da contradição são maneiras sem a consequência prática pretendida. Né? Quer dizer, não é possível você afirmar o decrescimento simplesmente esquecendo a necessidade de crescer da sociedade capitalista. Não é possível você afirmar o crescimento esquecendo da necessidade de decrescer do ponto de vista ecológico. Beleza, então, se nenhuma dessas alternativas é a solução, onde pode ser encontrada alguma coisa a título de solução? De novo, na crítica da economia política. Né? A crítica da economia política mostra ou é capaz de demonstrar que a necessidade, essa compulsão, esse imperativo do crescimento não é um aspecto da vida humana em sociedade, é uma peculiaridade da vida humana na sociedade capitalista. E bem, se a gente precisa, do ponto de vista ecológico, decrescer, e o imperativo de crescimento devém da lógica da vida nessa sociedade capitalista, então a gente só estará em condições de perseguir a necessidade de decrescer se a gente romper com a lógica dessa sociedade. Então, a conclusão desse raciocínio, a consequência desse raciocínio, é que o caminho do decrescimento só se torna disputável, só fica ao nosso alcance a disputa pelo decrescimento em meio a um processo de ruptura histórica com a sociedade capitalista. Né? Enquanto essa sociedade tiver minimamente de pé, enquanto ainda a gente viver segundo os seus parâmetros reprodutivos, etc., etc., o objetivo do decrescimento é um objetivo fora do nosso alcance. A gente não consegue nem mesmo persegui-lo, que dirá realizá-lo. Né? Então não é com política pública, não é com exortação, com convencimento, com concertação internacional, diplomática, que se vai colocar a humanidade no rumo do decrescimento.
Na verdade, esse rumo só é disputável em meio a um processo revolucionário. E acho que o debate marxista tem caminhado nesse sentido, embora, né, com ainda aqui e acolá cedendo a pequenas tentações quanto às possibilidades de políticas públicas. Agora, eu pessoalmente não entretenho esse tipo de tentação ou de expectativa. Acho que o Estado não tem como se voltar à promoção do decrescimento. Isso é uma coisa que está fora do alcance da atuação, da lógica de atuação do Estado, tanto nacionalmente falando, quanto na relação interestatal no plano mundial, no plano internacional. Não há nenhum tipo de plataforma politicamente viável no Estado burguês que possa defender e perseguir o decrescimento. Na verdade, o contrário acontece, né? Qualquer que seja a agenda política da vez no leme do Estado, essa plataforma política, ela opera dentro de limites muito estreitos, né? E a possibilidade de perseguir o decrescimento está fora desses limites, né? Não é plausível supor que qualquer governo do mundo, em qualquer momento que seja, enquanto subsistir ainda a sociedade capitalista, possa dizer, não, a nossa tarefa agora é contrair o nível de atividade econômica, contrair o nível de consumo, etc., etc., porque dessa maneira a gente está caminhando de mãos dadas para um campo minado e, enfim, isso muito em breve vai dar resultados muito catastróficos, né? Isso não vai acontecer. Isso, enfim, só seria de fato um caminho disputável em meio a um processo de dissolução da sociedade capitalista. Entrando um pouco dentro da crítica da economia política, né, que você trouxe, e até lá no seu livro, né, Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, né, que é um título que tem um trocadilho bem interessante. Pegando um pouco esse ponto, né, você fala lá sobre a questão da racionalidade, né, que cada capital individual tem, e a irracionalidade do capital global, né, da sociedade capitalista. Aí eu queria saber, né, até pegando um pouco dessa sua fala, né, quais que seriam essas contradições, né, do decrescimento, considerando especialmente, né, pela crítica da economia política, né, esses limites do modo de produção capitalista, tendência à sua expansão, mas esse foco que cada capital tem nos ganhos imediatos. E até também relacionando, né, com o debate da chamada industrialização verde também, pensando, por exemplo, que o PPA, né, que o governo brasileiro apresentou agora para 2024-27, fala lá um dos seus pontos, né, do projeto de neoindustrialização do país, né, que seria justamente abarcar inovação, tecnologia, rumo a uma economia verde, né. Então, se você puder fazer um comentário sobre isso, né, sobre essa relação entre esse complexo do capital, né, com relação aos seus prazos, né, de longo, curto prazo. Perfeito. Bom, antes de pensar em prazo, eu diria que a questão da racionalidade versus irracionalidade se coloca, inclusive, se a gente abstrair momentaneamente da ideia de prazo. Isso é uma coisa que eu peguei ainda lá no comecinho dos meus estudos sobre isso, que eu peguei do Mesaros, né? O Mesaros faz essa discussão interessante. Lá no Para Além do Capital, tem um capítulo específico que tem uma parte especificamente sobre meio ambiente, que até virou um livrinho à parte, mas tem um capítulo, que é o capítulo 15, se não me engano, capítulo 14, em que ele discute a taxa de utilização decrescente. E é uma discussão que tem implicações ecológicas muito evidentes. E, bom, não vou aqui reproduzir, claro, senão a gente ocuparia todo o restante do nosso tempo, mas a conclusão do Mesaros essa é uma realidade que se move combinando a máxima racionalidade do ponto de vista do capital individual e a máxima perdularidade, ou do ponto de vista ecológico, irracionalidade,
no plano da totalidade, né? Como é que eu aproveito essa intuição, essa conclusão proporcionada pelo texto do Mesaros? No meu livro, tem uma longa discussão a respeito de tecnologia, né? E ali eu procuro mostrar, me apoiando nas categorias, especialmente que estão no Capital, do Marx, eu procuro mostrar como que existe um impulso, né, uma tendência geral. O Marx fala em elevação das forças produtivas, né, e eu procuro detalhar essa elevação das forças produtivas em termos de ganhos de produtividade, que poupa trabalho, ganhos de intensidade, que poupa tempo, e ganhos de eficiência, que poupa capital constante, né, que poupa matéria e energia, que o Marx chamava... Eu uso eficiência, mas o Marx se refere à eficácia dos meios de produção. Muito bem, então, repara, cada capital individual está pressionado pelas forças da concorrência, pela lógica do sistema, está pressionado a buscar o maior nível possível de produtividade, o maior nível possível de intensidade e o maior nível possível de eficiência. Então, cada capital individual está pressionado a buscar o maior nível possível de poupança de trabalho, de economia de trabalho, o maior nível possível de economia de tempo, poupança de tempo, e o maior nível possível de economia de matéria e energia. Tá? Então, esse é o aspecto da máxima racionalidade, digamos assim, né? Então, a racionalidade compatível com a lógica do sistema é perseguir essas metas. Se isso é perseguido do ponto de vista do capital individual e até mesmo alcançado, vamos admitir a hipótese mais generosa, vamos admitir que isso é perseguido e alcançado. Como que isso se converte em máxima perdularidade no plano da totalidade? Bom, a primeira coisa é que a escala de operação do capital tende a crescer persistentemente. Então, ainda que cada unidade produtiva opere no maior nível de poupança ou de economia de trabalho, tempo e recursos, a multiplicação das unidades produtivas pode e eventualmente tem um efeito de aumentar o impacto e não de moderar o impacto. A segunda coisa é que essas poupanças de trabalho, de tempo e de matéria e recursos não se afirmam, não se efetivam como diminuição do consumo da força de trabalho, ou diminuição do tempo de trabalho, ou diminuição do consumo de matéria e energia. Todas essas poupanças de trabalho, tempo e matéria e energia são colocadas a serviço da expansão ainda mais acelerada da produção. Então, essas possibilidades o tempo inteiro geradas de poupança se convertem, se traduzem no movimento real do sistema em ampliação dos consumos, tanto dos seres humanos quanto da natureza, para colocar em termos gerais, né? Então, o discurso apologético, né, que tem heterogêneo, tem muitas variações, mas o discurso que se coloca, se volta à defesa do sistema e pretende administrá-lo de uma forma um pouco melhor, de uma outra forma, etc., esse discurso vai restringir todo o seu raciocínio, toda a sua formulação ao âmbito do capital individual, que é onde é possível ainda defender e sustentar a hipótese de uma operação não destrutiva do capital, né? Porque ali, no âmbito do capital individual, ainda há algum espaço para tentar mostrar que, olha,
há uma busca aqui pelo nível máximo de eficiência. Isso aqui é interessante porque quanto maior o nível de eficiência, mais a gente consegue obter um mesmo resultado útil dependendo menos do consumo de matéria e energia. Agora, quando a gente passa do plano da operação do capital individual para o plano da totalidade, né, da interação recíproca desses capitais, do seu movimento geral, não só nacionalmente determinado, mas no mercado mundial, o resultado é radicalmente outro. Né? O resultado é a perdularidade geral do sistema, mesmo admitindo a racionalidade no plano individual. E acho que isso, embora a relação não seja tão direta com a segunda parte da pergunta, mas isso já encaminha um sentido geral a título de resposta da segunda parte, né? Quer dizer, se o sistema como um todo não pode não ser perdulário, então políticas públicas divisadas, delineadas para tentar administrar esse sistema em direções diferentes, vai ter um rol de possibilidades muito estreito. Né? E dentro desse rol de possibilidades, eu lamento concluir, não está nenhuma forma de capitalismo verde, certo? E nesse caso específico, eu acho que não se trata nem de dizer que o que se está prometendo e o que se está perseguindo não terá o aspecto verde que está prometido. Eu acho que é preciso dizer mais que isso. É preciso dizer que o que se está prometendo sequer é realizável. A ideia de um florescimento de novas atividades, com a multiplicação de bons empregos verdes, com boa remuneração, etc., enfim, trata-se de uma promessa completamente não realizável, descabida e ilusória. Né? Nós vivemos num estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista em que o capital já é crônica e, mais que isso, crescentemente incapaz de empregar, né? Incapaz de multiplicar postos de trabalho. A tendência oposta é a realidade, né? A tendência à precarização crescente, à proliferação de relações de trabalho análogas à escravidão, de perda de direitos, etc. Essa tragédia, do ponto de vista não só ecológica, mas do ponto de vista social, econômico, do emprego, essa tragédia é o melhor que o capitalismo senil atual tem a oferecer. Né? E qualquer reflexão a respeito de política pública que prometa uma espécie de retorno à era de ouro do capitalismo, do estado de bem-estar social, e não só isso, um estado de bem-estar social ecologicamente orientado, ecologicamente articulado, é uma promessa que ou está baseada em um engano ou pretende produzir um engano. Não vejo enfim, nenhum grau de otimismo esse tipo de movimentação, que eu acho que tende a permanecer no plano do discurso. E mesmo no plano do discurso, a gente vê que há certos conflitos que são insanáveis. Né? Como é que o governo brasileiro pretende avançar, ainda que no plano do discurso, uma agenda verde, ao mesmo tempo que se movimenta para viabilizar a exploração do petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas? Né? São metas, são finalidades não apenas separadas, diferentes, mas são inconciliáveis, uma exclui a outra. Né? E eu tenho dito que, de maneira provocativa, mas real, eu tenho dito que a questão de ser ali na Foz do Amazonas tem
atiçado muito a sensibilidade das pessoas, mas poderia nem ser lá, poderia ser num deserto inóspito, inabitável, sem nenhum interesse econômico, ecológico, etc. Mesmo assim, não faria sentido abrir novas frentes de exploração de petróleo, né? O mundo precisa descarbonizar, né? Quer dizer, a humanidade precisa descarbonizar o nosso modo de vida no entanto, o que tem acontecido é que não apenas a descarbonização não tem acontecido, como a carbonização tem se aprofundado. E, ao que tudo indica, o governo brasileiro não vê muito problema em ser mais uma força nesse sentido de aprofundamento da carbonização. Né? Então, na melhor das hipóteses, a veiculação dessas ideias de capitalismo verde são um engano. Na pior das hipóteses, a veiculação dessas ideias são uma operação para nos enganar, tá certo? De qualquer forma, o capitalismo verde não é uma possibilidade. Fecho essa resposta dizendo uma coisa que eu sempre reafirmo também. Qualquer sociedade pode ser destrutiva. Nós temos muitos exemplos históricos de sociedades que se autodestruíram, varrendo debaixo de si as suas bases ambientais, ecológicas, etc. É algo que o capitalismo vem fazendo. Qualquer sociedade futura que a gente possa vislumbrar também pode vir a ser destrutiva. A questão da crítica que a gente precisa dirigir ao capitalismo não é que o capitalismo tem sido destrutivo. A crítica que a gente precisa dirigir ao capitalismo é que a sociedade capitalista não pode não ser destrutiva. Né? Então, não está dentro do seu rol de possibilidades ser verde. O capitalismo é uma sociedade geneticamente inviável do ponto de vista ecológico, incapaz de ser verde. E qualquer política pública que pretenda perseguir essa meta de um capitalismo verde é uma política pública ou um conjunto de políticas públicas impotente diante dessa realidade. Então, não é mais do que um mero conjunto de declarações de intenções impotentes. É isso. Bom, gente, ficaram aqui algumas questões no nosso roteiro. Acho que 7 até, para ser mais exato. Mas a gente acabou tocando nelas, então... mas eu tinha combinado que a gente não ia se alongar muito, então acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Só antes, né, eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês, pelo volume de textos e entrevistas que tem saído aí do Eduardo. Eu imagino que sua agenda esteja bastante concorrida, então a gente agradece demais por você ter conseguido disponibilizar esse tempo para nós. Eu sei também que a agenda do Thiago também não está muito fácil, então a gente agradece bastante também. Só que, para encerrar, vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? O Thiago até tocou no detalhe no título do seu livro, Eduardo. Se você quiser aproveitar para reforçar que o sem tempo ali no título se referem, enfim. Espaço é de vocês. Vou eu ou vou, Thiago? Eu vou perguntar, Eduardo, que você que é o nosso entrevistado aqui, né? Aí você dá o fechamento. Aí só fazer um comentário também, né, sobre isso, né, que você trouxe, né, que é um debate que tem vários outros aspectos também, né, para a gente pensar e tal. Eu até queria saber de você, né, nas suas considerações finais, né, além de você explicar aí a questão do livro, né, que é bem interessante, você também trazer também, como é um tema muito dinâmico, né, um tema que toda hora tem atualização, igual você falou, e as atualizações elas são insuficientes, né, pela própria questão de como se faz ciência, né. O que você recomenda, né, para quem quiser se aprofundar no tema também, não só de leituras, né, que as pessoas podem, para quem quiser começar, né, se aprofundar no tema, mas também assim, onde as pessoas conseguem acompanhar, né, as novidades, o que está acontecendo, né, quais são os meios de comunicação, os meios institucionais que a gente tem disponíveis aí e mais confiáveis também, né, que você recomendaria para acompanhar. E eu também agradeço muito aí a sua disponibilidade, né. Eu acho que é um tema essencial, né? E eu
tendo a concordar bastante, né, com o que você colocou, né, sobre os limites, né, da administração política, né, dessa questão, né, que é uma questão muito mais profunda do próprio modo de produção, né, e algo que era destacado pelo próprio Marx lá atrás, né, lá no século XIX, ele já colocava isso, né, sobre a questão, né, de como que os impactos da industrialização sobre a forma capitalista, né, no meio ambiente e tal, né, em tudo, né, no contexto da nossa forma de vida, né, e hoje em dia a gente vê isso de uma forma cada vez mais acelerada e cada vez mais preocupante, né. E aí no seu comentário final, né, você também puder colocar, além de tudo que eu já pedi, também um pouquinho de como que você vislumbra essa questão das associações populares, né, da organização popular, né, dados os limites do Estado que você coloca. Então, muito obrigado aí, Thiago, e a você também, Eduardo. Perfeito. Então, eu vou começar esse comentário final agradecendo também o convite, a confiança de vocês, de Elcemir, e quero dizer o seguinte, realmente a minha agenda está mais cheia do que o normal, mas eu estou cada vez mais reclamão de não estar cheia o suficiente. Né, esses últimos 10 dias aí, eu participei de algumas atividades e quase todas elas, se não todas, meio esvaziadas, né? E aí comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz, na verdade, mas que eu acho que é adequada para o presente momento, que é reclamar do esvaziamento, porque nós realmente estamos num momento muito perigoso. E assim, não estou nem falando de futuro próximo, de horizonte, eu estou falando dos próximos meses, né? E ainda há uma desconexão muito grande, muito abismal entre a gravidade da situação e a percepção geral, até mesmo de pessoas instruídas, né? Pessoas que vivem num ambiente de debate, num ambiente de conhecimento, etc, etc. Há uma desconexão muito geral entre a gravidade da situação e o que as pessoas ainda continuam achando importante ou menos importante ou completamente desimportante, né? Então, nesses últimos 10 dias eu tenho dito que os auditórios deviam estar abarrotados de gente, sabe? Agoniada, ansiosa, nervosa para ouvir, para contribuir, para perguntar, enfim, para se manifestar, porque é o que a situação imediata deveria estar inspirando, né? E nesse mesmo diapasão, as lives deviam estar cheias de gente, as caixas de comentário bombando, as pessoas procurando espaços para se organizar, para pegar tarefa, porque é isso que o momento atual inspira. Inclusive, né, quando a gente primeiro começou a falar de gravar esse podcast, a situação ainda sequer se apresentava de gravidade tão iminente, né, tão imediata. Mas desde então, desde que ela começou a se apresentar dessa forma, eu não consigo mais, não posso, acho que eu não tenho mais esse direito de ter um espaço para falar e não trazer isso para frente da minha fala, né? Tentar realmente fustigar as pessoas a procurarem, enfim, algum espaço de auto-organização e o máximo de conexão entre esses espaços para que a gente tenha algum repertório para responder enfim, as calamidades que estão se formando, né? E que devem vir, se não em 24, se a gente der uma sorte histórica qualquer
e não vier esse 2024 tão grave, algo desse nível de gravidade virá antes cedo do que tarde. Então, de qualquer maneira, o esforço de mobilização, de organização, não se perde. Aí, inclusive, posso aproveitar isso para comentar rapidamente uma das últimas perguntas, né, a respeito das associações populares. Eu acho que é isso, né? Assim, as organizações populares, aí falando em termos bastante geral, precisam entender que qualquer capacidade organizativa que elas, porventura, já tenham acumulado até hoje, tende a ser insuficiente diante dos desafios que vêm se avolumando, né? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de fazer essa capacidade organizativa, capacidade de intervenção, ganhar escala, né? Mesmo para aquelas populações mais vulnerabilizadas, que já têm algum tipo de auto-organização estabelecida, que tem permitido elas sobreviverem, né? Sejam populações favelizadas, seja comunidades indígenas, etc., etc., não é suficiente a gente dizer o seguinte: olha, temos sobrevivido até aqui, tá? Porque o mundo está prestes a lançar sobre nós desafios muito maiores do que aqueles que foram navegados com algum sucesso, não um sucesso total, até aqui, né? Então, e a gente vai precisar de tudo, né? A gente vai precisar de movimento estudantil, de sindicato, de partido, de movimento social, de tudo, né? De organização de bairro. E é preciso encontrar uma maneira de galvanizar toda essa capacidade organizativa acumulada para que a gente possa mitigar, né, os principais impactos que devem vir aí nos próximos meses. E acho que essas minhas últimas afirmações meio que já demonstram qual que é o sentido que eu procuro dar ao título do livro, né, o Sem Tempo. É claro que eu fiz ali uma brincadeira perigosa, porque nem todo mundo entendeu. Fiz uma brincadeira com aquele ramo editorial de livros hiper superficiais, for dummies, tal, para a pessoa só ter uma sensação de que ela conhece aquele assunto. Mas o meu livro definitivamente não pretende ser um livro que você, enfim, vá ler, sei lá, sentado no vaso ou em 20 minutos, né, num ônibus, indo para o trabalho, algo que o valha, né? É claro que eu tenho um esforço ali de popularização da linguagem para que o texto seja acessível para além dos economistas, para além dos marxistas, mas ele não pretende ser uma coisa superficial, ao contrário, ele pretende ser uma reflexão que municie o leitor, a leitora, dos elementos necessários para pensar criticamente a sociedade capitalista de um ponto de vista ecológico e para perceber a necessidade de superação dessa sociedade, né? E aí o Sem Tempo é o Sem Tempo de um ponto de vista que de fato o prazo, o horizonte de tempo que a humanidade tem para evitar um grande colapso que pode, inclusive, nos varrer da face desse planeta, é um horizonte de tempo muito estreito. Não é coisa de gerações, né? Não é coisa de muitas décadas, é coisa de poucos anos, se tanto, né? Então, aí a ideia de uma ausência de tempo. Quanto a leituras para aprofundar, bem, a primeira coisa que eu recomendo não é preciso ter medo da literatura especializada, tá? Tem muita gente interessada no tema que fica com uma espécie de um bloqueio.
achando que o custo de entrada para se apropriar desse material, desse conteúdo, é muito alto. Tem um custinho de entrada, é verdade, mas ele não é tão alto. Quer dizer, por exemplo, se a disposição não for tão grande, se a disciplina não for tão grande, está ao alcance de qualquer um ler nos relatórios do IPCC os sumários para formuladores de política, né? Então, nos sumários para formuladores de política, aparecem, sem tanta demonstração, aparecem mais postulado, digamos assim, afirmado, aparece tudo de fundamental que a gente precisa saber a respeito do nosso entendimento corrente a respeito do funcionamento dos sistemas climáticos e da direção para a qual a desestabilização está apontando, né? Então, quem não trabalha nessa área, evidentemente não vai ter condições de contribuir para o debate, mas tem toda a condição de se apropriar do debate. E, nesse sentido, ao se apropriar do debate, informar melhor, inclusive, a sua própria posição crítica. Agora, do ponto de vista do que os marxistas estão produzindo, o autor que eu acho que está mais sintonizado com a gravidade do momento e que está mais perto de ser bem-sucedido em divisar uma política consequente com a gravidade do momento, né? Efetivamente uma política revolucionária, é um cara chamado Andreas Malm. É um marxista sueco que escreve predominantemente em inglês, mas tem alguma coisa aí dele já traduzida para o português, para quem não tiver um acesso bom ao inglês. O portal Esquerda Online, há coisa de 2 anos atrás, publicou uma série de textos traduzidos a respeito da questão ambiental, da questão ecológica, não só traduzidos em português também, porque tem coisa minha lá, mas nesse compêndio que foi feito pelo Esquerda Online, tem pelo menos 2 textos muito bons do Andreas Malm, e eu acho que ele é uma leitura fundamental. No rol das leituras fundamentais, eu vou até levantar aqui e pegar o texto, porque eu quero mencionar o título corretamente, para as pessoas poderem buscar. É um texto do Lenin, escrito em 1917, entre a Revolução de Fevereiro e a de Outubro, e eu acho que é um texto obrigatório, incontornável, para os marxistas que têm algum mínimo entendimento das urgências ecológicas, das urgências ambientais. O texto é o seguinte, ele deve estar disponível no marxist.org, claro, eles têm quase tudo lá, mas o texto que eu tenho está num livro organizado pelo Zizek, que chama As Portas da Revolução, escritos de Lenin, de 1917. E esse texto específico que eu menciono aqui agora chama-se A Catástrofe que nos Ameaça e Como Combatê-la, né? Eu, inclusive, escrevi um texto recente, um texto de alerta, de chamada à preparação, em que eu falo provocativamente que, possivelmente, no nosso ambiente político atual, o Lenin seria chamado de fatalista, de catastrofista, por um texto como esse que eu acabei de indicar, né? Agora, o fato é o seguinte, se a situação é alarmante, o texto, a nossa fala, a nossa mobilização precisa estar alarmada, né? A sobriedade é uma conduta, é uma postura interessante quando a situação permite a sobriedade.
a situação atual não permite o tipo de sobriedade, de contenção que a gente está acostumado a ver por aí, né? Não só entre os marxistas, mas entre os cientistas do clima. O que a gente precisa agora é de gente meio que gritando alucinadamente, tá certo? A metáfora que eu tenho usado com alguma frequência nesses últimos 10 dias é a seguinte, e é uma metáfora inspirada em fatos reais, né, de 2004. Se você está na praia e o mar subitamente recua, provavelmente é um tsunami que está vindo, tá certo? Nesse momento, não é hora de você juntar as pessoas para uma conferência a respeito da dinâmica do tsunami. Não é hora de você juntar as pessoas para tentar mobilizá-las, para pressionar a prefeitura, para construir diques ou para reformar os diques, né? Não é hora de você juntar as pessoas para discutir os impactos econômicos sobre os quiosques, né? O que é para fazer numa hora como essa? Pode não ser o tsunami? Pode, sei lá, alguma outra coisa pode estar acontecendo que provocou o recuo do mar. Então, você pode estar errado, mas o mais correto a fazer nesse momento é sair pela praia gritando para as pessoas saírem dali, né, e buscarem abrigo, buscarem refúgio. E é mais ou menos o que eu estou tentando fazer, não sozinho, já vi outros camaradas fazendo algo semelhante, talvez não de maneira tão estridente, mas semelhante, né? Como, por exemplo, o Renato Cinco, o professor Luiz Marx, né? Enfim, e outros. O mais correto a fazer é isso, tá certo? Sob o risco de estar errado, sob o risco de parecer apavorado, de parecer catastrófico, sob o risco de, inclusive, perder algo do pouco de credibilidade que enfim, eu e tantos outros constituíram ao longo das suas trajetórias, né? Então, o meu alerta é esse, né? Quer dizer, há 15 anos eu pesquiso esse tema e falo sobre esse tema. E, de certa forma, eu estou acostumado a ser visto como fatalista, como catastrófico, etc. E eu sempre me defendi contra essas impressões, né? Procurando mostrar que o cenário que eu estou procurando delinear aqui é um cenário muito grave, é um cenário de eliminação de futuros possíveis, é um cenário de estreitamento do nosso rol de possibilidades, tal, mas nada disso deve suscitar imobilismo, né? Deve suscitar niilismo. Ao contrário, quanto mais os futuros possíveis vão sendo destruídos, quanto mais o rol de futuros possíveis vai se estreitando e se tornando e assumindo feições hostis, né, trágicas, etc., mais o chamado à ação tem que ser forte, né? Então não há fatalismo nenhum. Então eu tenho um pouco essa impressão geral a respeito do que eu falo, do que eu pesquiso e de como eu intervenho no debate. Apesar disso, eu nunca, nesses 15 anos, havia formulado ou redigido um chamamento como esse que eu redigi nesses últimos dias, e que foi publicado pelo Esquerda Online, foi publicado pelo Contrapoder, foi publicado pelo portal também do Ecoar. Inclusive, se vocês quiserem publicar também, vocês podem ficar à vontade. Eu nunca havia redigido um texto como esse. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui isso não é simplesmente mais um momento em que eu estou sendo alarmista, tá certo? É a primeira vez em que eu estou sendo alarmista, justamente porque, no meu entendimento, as situações jamais estiveram tão alarmantes. É isso, acho que eu consegui
abordar tudo que vocês pediram a título de fala final. Eu agradeço de novo a confiança, o convite, e sempre que vocês quiserem eu estou à disposição. Perfeito. A gente vai até colocar aqui na descrição, enfim, onde permitir, né? Que eu acho que no Spotify não permite, mas no Google, lá no nosso blog, no YouTube. Então a gente vai colocar todos esses links aqui na descrição. Inclusive, se vocês se depararem com mais algum link que pode ser pertinente, me manda aí que eu vou colocando na descrição, inclusive desse texto que o Eduardo estava falando. Então, gente, é isso. Ficaram aqui várias questões, então pode ser que em breve a gente faça um novo convite pro Eduardo. Mas por enquanto é isso, gente. Um abraço e até a próxima.